A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos os amados que vai a partir de agora nos acompanhar em mais uma palavra de vida nessa live, né? Nesse tempo de pandemia, Deus tem usado esse método para chegar até muitas pessoas, né? Então, hoje nós vamos aqui aprender uma palavra maravilhosa, né? Eu gosto de ensinar, minha palavra é a palavra de ensino. Eu falo sempre que eu prego bem diferente do meu esposo, né? Através do ensino, através do aprendizado, a gente se orienta e a gente começa a divergir as coisas. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Josué, em capítulo 2. Hoje nós vamos falar a respeito de renúncia, hoje nós vamos falar a respeito de sacrifício, hoje nós vamos falar a respeito de decisão, hoje nós vamos falar a respeito de determinação, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos falar a respeito de uma mulher que está até hoje na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, cita vários heróis da fé. E Raabe foi incluída. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31, fala a respeito de Raabe, né? Que fala exatamente assim, ó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu como os incrédulos, né? Então, amados, Raabe foi uma mulher de uma fé extraordinária. E nessa noite, nós vamos estar junto aqui, aprendendo um pouquinho sobre ela. Oi, Thalia, saudade, meu amor. Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Que cada vez mais você seja usada por Deus, mulher de Deus. Seja a luz do mundo, seja o sal da terra, aonde você for. Né? Saudades, um Amém. beijo. Beijo. Vamos lá, Josué, capítulo 2, fala assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Setim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que essa noite vieram aqui uns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Amados. Vamos continuar, versículo 4. Porém, aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens foram. Ide após eles depressa, porque vós tinha feito subir o telhado e os tinha escondido entre os canais, entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. Fala assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e quando fizeste os 2 reis dos amorreus e de Seom e de Og, que estavam da além do Jordão, aos quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus, aleluias. Amados, quando Deus ele quer nos usar, quando Deus ele tem um plano na vida de uma pessoa, ele fala com a pessoa, não é quando ela já está toda limpinha, quando ela está toda arrumadinha, quando ela está toda bonitinha, porque o próprio Jesus nos fala que ele veio para os doentes.
Então, Raabe ouviu falar de Deus lá na estalagem onde ela recebia os homens, aonde ela estava lá se prostituindo, atendendo os homens. Ela ouviu falar da grandeza de Deus. E quantos de nós, quando estávamos lá no mundo de pecado, ouvimos falar da grandeza de Deus e muitos de nós decidimos ter uma vida diferente. E quantas Raabes, eu não coloco só mulheres, mas coloco homens também, estão me ouvindo agora, que estão numa vida sacrificada, que estão numa vida amargurada, que estão cheios de depressão, de tristeza, de angústia, pensando em se matar, pensando que não há mais uma saída para a sua vida. Mas olha o que eu te digo, assim como aqueles homens falaram do Deus vivo lá para Raabe, lá no tempo dela, hoje eu te falo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode transformar a situação que você está vivendo. Não é porque nós estamos na pandemia que vai todo mundo morrer, não, gente. Tá entendendo? Nós estamos sim passando por um momento difícil, mas nós não podemos deixar nossa fé nos abater. Nós não podemos deixar, a nossa fé se abater, e nós não podemos nos abater com a situação. E quantos estão aí do outro lado ouvindo a palavra de Deus, precisando, necessitando da palavra? Amados, assim como Deus transformou a vida de Raabe, Ele pode transformar a sua aí. Você está entendendo? Para Deus nada é impossível. O que agradou a Deus na vida de Raabe? O quebrantamento do coração dela, a humildade de Raabe agradou a Deus. A humildade de Raabe chamou a atenção de Deus, gente. Porque quando Raabe fez um voto com Deus, quando Raabe falou com Deus, Raabe não estava dentro da igreja, Raabe não estava sendo orientada por um pastor, Raabe não estava ouvindo uma palavra como você agora está ouvindo, não estava. Raabe, ela estava lá no antro do pecado, da prostituição. Raabe, ela estava lá no esgoto e Deus estava ali falando com ela. Dentro do coração dela, Deus já estava fazendo um mover, igual está fazendo dentro do seu coração, igual fez dentro do nosso coração. Mas uma coisa eu tenho para te falar: para nós chegarmos até Deus, para nós sermos aliançados, tem que haver decisão, tem que haver sacrifício, tem que haver sacrifício. Sem sacrifício, amados, não há aliança. E sem aliança não há compromisso. É a mesma coisa que se eu não fosse casada com o pastor Jodivan, se nós não fôssemos aliançados, eu não teria compromisso nenhum de honrá-lo, de respeitá-lo, de dar bom testemunho, honrá-lo aonde eu vou. Porque primeiramente ele é meu pastor, depois ele é o meu esposo. Então Raabe, ela tomou uma decisão na vida dela. Aleluias. Raabe, ela tomou uma decisão na vida dela. E quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor e não tomaram a decisão de servir a Deus ainda? Nós não podemos, amados, amadas, ser um cristão de boca. Nós temos que ser aquele cristão que realmente seguimos o que nós falamos. Olha, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. O que me qualifica de Deus não é o que eu visto, mas o caráter que eu tenho. Tá certo que a nossa vestimenta, como meu esposo já pregou aqui essa semana, é essencial. Nós somos de Deus, nós vamos saber o que usar e não envergonhar o Senhor Jesus Cristo. Quando Raabe tomou aquela decisão: Senhor, eu quero mudar de vida. Agora eu vou fazer igual os pregadores famosos, eu vou conjecturar que Raabe falou o seguinte: Senhor, eu não aceito mais a vida que eu estou vivendo. Eu quero mudar de vida, Senhor. Eu não aceito mais uma noite com um, uma noite com outro. Eu quero uma transformação na minha vida. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero ter família. Eu quero ter filhos. Amados, quando nós falamos essas palavras para o Senhor, que eu vou renunciar a mim mesmo, Senhor, para te servir,
para te honrar e te glorificar, Deus se movimenta ao seu favor. Deus, ele se movimenta ao nosso favor. Então você que está aí do outro lado, que já pensou até em se matar, que você que está doente, que está com uma doença terminal, você que está desesperado por causa do coronavírus, que está mais doente intelectualmente do que a pessoa que está lá acamada. Amado, se entregue a Deus, é momento de entrega, é momento de renúncia, é momento de reflexão. Nós estamos todo mundo isolado em casa, quer dizer, alguns, né? Porque outros não. Porque a gente anda aí, tem muita gente transitando, não respeitando a vida do próximo, a gente viajando para cima, para baixo. Tem uns que ficam isolados, mas tem outros que ficam passeando. Então, é momento de reflexão. Você está na sua casa, vai ler a Bíblia, vai cantar um louvor, vai dizer glória a Deus, vai buscar mais intimidade, vai lá para o pé da tua cama, faz ali o teu santuário, junta a tua família, vai orar com a tua família, faz um culto matinal com a tua família, se reúne ao meio-dia. Queira uma transformação de vida. Raabe foi loucura, foi uma loucura aos olhos dos homens, foi loucura o que Deus fez com Raabe. É inexplicável. Deus, ele não faz julgamento como os homens. Deus, ele age através da misericórdia. Se não fosse através da misericórdia, nós não estaríamos aqui. Deus, ele tem propósito na vida de cada um de nós. E quantos são os homens, e quantas são as mulheres de Deus que têm deixado o seu chamado, que têm deixado a acolhida de Deus, porque não aguentam ser confrontados pela palavra, não aguentam deixar a palavra os sarar. Você pensa que foi fácil para Raabe, você pensa que foi fácil para mim, fácil para Thalia, fácil para o pastor Jodivan, fácil para quem já se converteu, para quem já se entregou para Jesus, matar a própria carne, matar os desejos, o desejo de beber, o desejo de fumar, o desejo de prostituir, o desejo de usar droga, o desejo de viver numa vida de pecado. Não é fácil matar a sua carne, não é fácil matar o seu eu. Mas se não houver renúncia, não existe aliança. Se não houver renúncia, se não houver sacrifício, não tem como haver compromisso. Deus, ele não vai partilhar o seu coração com ninguém, amados. E uma mulher como Raabe era à margem da sociedade, aquela mulher a qual ninguém valorizava, aquela mulher a qual ninguém tinha como nada praticamente, ela vivia lá à margem, ela não podia nem andar de dia, se ela andava ela é apontada porque ela era uma prostituta. Em Israel, se fosse em Israel, ela era até apedrejada, se fosse lá com os hebreus. Então, era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. E quantas são as pessoas que nós conhecemos que vivem à margem da sociedade, que as pessoas dizem que não tem mais jeito. Mas tem jeito sim, porque Deus não olha como o homem olha, Deus não julga como o homem julga. Deus, ele é diferente. Quantas são a Raabe que estão aí do outro lado? Amados, eu tinha uma membra na primeira igreja onde eu pastoreei. Hoje eu dou testemunho dela com a autorização dela. Ela era uma mulher que ela vivia de programa. E um dia ela chegou na igreja para mim e falou assim: pastora, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo, né? Eu preciso de ajuda. Até eu não sabia quem ela era. Aí ela começou a me contar. Ontem à noite, ela me falou que ela era a mulher da vida. Aí ela me falou assim: pastora, eu quero uma vida diferente para mim. Ontem à noite, quando eu fui atender um cliente, que aquele homem estava por cima de mim e que estava acontecendo tudo o que estava acontecendo, eu me senti ali como eu nunca me senti antes, como um pedaço de carne.
Não sei se era uma pregação numa televisão, não sei se era um rádio, não sei se era um pastor que estava pregando numa igreja. Eu só sei que falava as seguintes palavras: eu tenho algo melhor para você. Eu não quero você nessa vida. Eu tenho algo melhor para ti, minha filha. Te arrepende. E ela chegou até a igreja onde eu estava, e ali eu passei a acompanhar a vida daquela senhora, passei a acompanhar a vida dos filhos dela. Ela saía de noite, as crianças ficavam sozinhas, né? Era o ganha-pão dela, numa época difícil também. Aí tem muita gente que já vai julgar: ah, mas tem tantas outras coisas para fazer, ela decidiu se prostituir. Mas o diabo, meu amigo, quando ele usa a vida de uma pessoa, ele faz assim, ó, venda os olhos dela e usa o desejo dela. Então, quando ela decidiu sair daquela vida, ela foi procurar a casa do Senhor. E nós começamos uma batalha. E nós começamos, sabe o que? Orar, buscar a presença de Deus, ler a Bíblia. Hoje em dia ela mora lá no bairro, bem pertinho da igreja. Ela casou, ela tem filhos, ela tem netos, ela constituiu família, mas ela quis uma libertação para a vida dela. Deus chamou ela quando ela estava cometendo o ato lá da prostituição. Quantos viciados Deus já não chamou lá no ato de estar usando a maconha, usando a cocaína, o outro bebendo? Deus, quando ele tem um plano na vida do ser humano, aquele ser humano se torna um instrumento infalível na mão de Deus. Aleluia, Jesus. Essa mulher foi uma mulher de coragem. Nós temos que ter coragem para deixar o nosso eu. Nós temos que ter coragem para deixar os nossos desejos e as nossas vontades. Nós temos que ter coragem para assumir a fé, né? Nós temos que ter coragem para assumir que nós não somos mais aquela pessoa que nós éramos. Tem aqueles evangélicos que são assim: na igreja eu sou uma coisa, fora da igreja eu sou outra coisa. Por quê? Porque eu tenho um parente que não serve ao Senhor ainda. Eu tenho um amigo que não serve o Senhor ainda. Aí, em vez de ser o sal da terra e a luz do mundo, se senta na roda dos escarnecedores e acaba deixando Satanás na vida dela. Uma coisa que eu vou te falar: nós não podemos retroceder no que Deus quer para a nossa vida, mas de jeito nenhum podemos retroceder. Deus, Ele trabalha no movimento, nós não podemos ficar parado. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que falou assim para mim. Ela é uma pastora de uma igreja conservadora. Pastora, Facebook, Instagram, WhatsApp, essas coisas, tudo foi o diabo que inventou. Segunda-feira eu vi ela fazendo a live no Face. Aí eu só comentar: ei, glória a Deus. Ei, aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Não existe estrategista maior que Deus. Você sabia disso? E quantas são as estratégias que Deus tem usado para alcançar o povo? A maioria das pessoas aqui, ó, que assiste a live, muitas delas não vão na igreja Nova Vida. Muitas delas estão fora dos caminhos do Senhor. Muitas delas ainda não conheceram a palavra de Deus. Já ouviram falar, mas nunca tiveram coragem de entrar dentro de uma igreja. E ela caiu em si, que quem dá sabedoria ao homem é Deus. Que quem dá livre-arbítrio ao homem é Deus. Agora o homem que decide se o livre-arbítrio dele vai ser por bem ou se o livre-arbítrio dele vai ser por mal. Não é verdade? Então ela ficou muito envergonhada. Aí ela falou: pastora, realmente é como a senhora disse. Deus é o maior estrategista que existe. Nós não estamos nos reunindo na igreja, nós não estamos podendo nos reunir na igreja no momento,
Mas olha, nós estamos reunidos. Aqui tem a irmã Laura, tem a irmã Gabriele, tem a minha sogra, a dona Pedrina, tem a irmã Thalia, a irmã Meca, a irmã Juran, tem o pastor Jodivan, tem vários outros irmãos que estão aqui com a gente. Nós estamos unidos. Não fisicamente, mas nós estamos unidos em espírito. Amados, os desígnios de Deus são diferentes do nosso. Quando chegar o tempo novamente de nós estarmos reunidos ali na igreja, no templo, nós vamos estar lá reunidos no templo. Mas o que eu quero que você compreenda hoje nessa palavra: renúncia. Se não houver renúncia, não há aliança. Se não há aliança, não há compromisso. Você vê como é que é Deus? Deus pegou uma prostituta e colocou na galeria da fé. Quando for mais tarde, seja curioso da palavra. Pegue a sua Bíblia, abra em Hebreus, capítulo 11. Não lê só lá o versículo 31, não. Lê o capítulo 11 todos. Ali onde tem Abraão, Davi, Isaac, Jacó. Ali vai estar Raabe, a mulher discriminada pela sociedade. Para Deus, amados, nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Os teus sonhos não é impossível. Os teus sonhos podem ser realidades na mão do Senhor. Quantos são os levitas? Quantos são as levitas que eu já vi deixar o altar de Cristo por não deixar a palavra sarar? A palavra de Deus, ela separa-nos do pecado. Você já ouviu aquela palavra assim, ó, que as trevas não se unem com a luz? A palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus, ela separa-nos do pecado. A palavra de Deus, ela nos limpa. Você acha que foi fácil para Raabe? Para uma mulher idólatra? Para uma mulher amargurada? Para uma mulher cheia de feridas? Para uma mulher cheia de cicatrizes? Deixar a palavra do Senhor tocar ela. Deixar a palavra do Senhor curar ela. Até o dia de hoje, amados, nós mulheres somos muito discriminadas, principalmente quando nós estamos no altar do Senhor. O que a mulher está fazendo no altar do Senhor? Na Bíblia não fala a respeito de pastora. Deus, Ele nos chamou para fazer a boa obra. E se nós não fazermos a boa obra que Deus nos chamou, nós somos negligentes. Se eu tenho bem, sei o que me fez bem, sei o que me libertou, se eu não te der a receita, eu vou estar sendo negligente, eu não vou estar amando o meu próximo. Eu quero falar uma coisa para você. Você acha que quando Raabe chegou lá no meio dos judeus, ela foi benquista? Receberam ela de mãos abanando? Oh, Raabe! Não. Raabe, ela foi discriminada. Raabe, ela foi discriminada lá também. Existe isso também, discriminação no mundo evangélico, coisa que não devia ter. Se você não é da minha igreja, não serve do jeito que eu sirvo, então você não é de Deus. Que Deus é esse que só age numa placa, não age no interior da pessoa? Amados, não é tempo mais de placas de igreja. É o tempo do Espírito Santo, é tempo do Espírito de Deus, é tempo de arrependimento, é tempo de renúncia, é tempo de transformação, é tempo de busca, é tempo de se doar ao Senhor. Todo sábado nós estaremos aqui com a live, falando com vocês. O pastor vai estar durante a semana, nós vamos estar durante os fins de semana. Se Deus nos permitir, nós vamos estar também nos outros dias. Amados, se nós temos como fazer o bem, temos que fazer. Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Deixa a palavra de Deus curar você.
Eu conheço pessoas há anos dentro da casa do Senhor, nunca experimentou da glória, porque nunca deixou a palavra entrar, nunca deixou a palavra sarar, nunca deixou a palavra curar. É momento de reflexão espiritual, é momento de nós colocarmos a nossa fé em ação, é momento de nós ajoelharmos ao pé da nossa cama, como eu já citei antes, e lá fazer o nosso altar, buscar a presença de Deus. Para quando toda essa euforia passar dessa pandemia, nós irmos congregarmos todos juntos. Não é momento mais, não vou, amanhã eu vou, depois eu não vou. Tem muita gente que está presa em casa muito antes da pandemia. Não aproveitou quando nós estávamos ali todos juntos, congregando, reunidos. E aí o que foi que aconteceu? Todo mundo ficou preso dentro de casa. Mas não é porque nós estamos presos dentro de casa que nós não vamos fazer da nossa casa uma extensão da igreja. A nossa casa é uma extensão da igreja. E qual é o exemplo todo dessa história de Raabe? Transformação, amadas. Libertação, renúncia, fé, coragem. Ela arriscou a vida dela, arriscou a vida da família delas. Vocês viram que o rei mandou chamar ela lá e ela mentiu para o rei. Ela disse que eles tinham saído durante a noite. Nada, ela tinha escondido eles lá em cima da casa dela. E ela falou, citou para eles o que está lá no versículo 10 do capítulo 2 de Josué. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíres do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, e Seó e Og, que estavam da além do Jordão, as quais destruíste. Raabe pensou consigo mesma: que Deus poderoso, que Deus maravilhoso. Se Deus libertou uma nação inteira, será que Deus não vai me libertar? Sim, Deus vai me libertar. Ela colocou aquela convicção. Ele libertou uma nação inteira, Ele vai me libertar. Ele vai me libertar dessa vida que eu estou vivendo. Ele vai me libertar dessa angústia que eu estou vivendo. Ele vai me libertar dessa solidão que eu estou vivendo. E ela ficou firme naquele propósito. E ela falou àqueles homens que quando eles viessem, que eles poupassem a casa dela. E quando eles retornaram a Josué, eles citaram Raabe. E Josué falou assim: assim seja feito. E a muralha implodiu, né? A muralha implodiu, ela não explodiu, ela ruiu de dentro. Só não caiu a casa de Raabe. Por quê? Porque antes mesmo de Raabe chegar lá os judeus, ela já tinha firmado a casa dela na rocha eterna que é Jesus. Raabe, ela já tinha sido firmada na rocha que é Cristo. Ela tirou a sua casa da areia. Ela tirou a sua casa do vacilo. Ela tirou a sua casa da devassidão. E ela firmou a casa dela ali, ó, na rocha eterna. Minha amada, meu amado, aonde você tem firmado a sua vida espiritual? Aonde você tem posicionado a sua casa? Aonde você tem posicionado a sua vida? Aonde você tem se instalado? É momento de reflexão. É uma palavra que não sai da boca de ninguém. Refletir, 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 buscar, se entregar. Raabe firmou a casa dela da rocha. Gente, é espetacular essa palavra. Se aprofunde nessa palavra. Você vai ver essa transformação que Deus fez na vida dessa mulher.
Tem muitas pessoas aqui, ó, que estão nos assistindo nesse momento agora, que teve a sua vida tremendamente transformada. O meu amigo pastor Bahia tá aí. Conheço Bahia desde a infância. O pastor Bahia, eu conheço ele morava pertinho da minha casa. Um abraço, pastor, para dona Maria Júlia, mulher de fé, mulher determinada. Amo ela, né? Um beijo no coração dela. Me alegrei muito quando vi ela esses dias. Uma mulher que nunca desistiu de orar pelo filho dela. Ela sempre ia, quando ela ia para a igreja, eu sempre ia junto com ela. E hoje o pastor Bahia está aí fazendo a obra do Senhor. Mas será que foi fácil para ele? Não foi. Assim como para Raabe não foi, para ele também não foi. Nós temos que cravar, nós temos que firmar as nossas estruturas espirituais na rocha que é Cristo. Porque senão os vendavais virão. E se a nossa casa estiver na areia, os ventos soprarão e ela se despedaçará. Eu tenho visto, amados, nesses 11 anos, só de altar, muitas vidas se despedaçarem. Muitas pessoas flutuarem pelo ar. Muitas pessoas que não conseguiram aliançar-se a Cristo. Muitas pessoas que não conseguiram se firmar na rocha que é Cristo. Muitas pessoas que fizeram seu alicerce na areia. Porque fazer o alicerce em Cristo dói, amados. A palavra de Deus, ela vem para constranger tudo que tem dentro de nós que não agrada a Ele. É difícil, é doloroso, é sacrificoso, mas nós temos que nos aliançar, nós temos que nos alicerçar, nós temos que fazer com que o velho eu, aquela velha criatura que existe em nós, ela seja extinta. Ah, pastora, mas isso é papel de Deus. Quem diz que é só papel de Deus? De Deus vem a força e de nós a vontade. E essas duas coisas se unem e faz um mover dentro de nós. Você vê que enquanto nós estamos dentro da casa do Senhor, que nós não nos aliançamos, que a gente não se entregou ainda ao Senhor, sempre nós estamos entrando em conflito com aquilo que está ferido dentro de nós. Sempre aquele mesmo problema vem bater aqui na nossa porta. Sempre aquilo que nos afronta, sempre está ali, aquilo que nos machuca, aquilo que nós não deixamos a palavra entrar, penetrar e curar, sempre está ali nos afrontando, está ali batendo de cara conosco. Sabe por quê, amados? Porque não houve uma cura. Porque muitas pessoas, quando Deus começa a curar o seu interior, elas fogem de Deus. Porque curar dói. Você já chegou no hospital que você teve que tomar uma bezetacil, aquela bem dolorosa mesmo, que só Jesus na causa? Pois é. Dói, a palavra de Deus dói. Ela destrói o que está ocasionando aquela dor dentro do nosso coração. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora que estão sentimentalmente destruídas? Quantas pessoas que estão me ouvindo e me vendo agora que estão familiarmente destruídas, financeiramente, que estão com todos os lados da sua vida, que ela coloca a mão na cabeça, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir. Uma coisa eu tenho para te falar. Deus, Ele pode transformar essa situação. Eu estava esperando o pastor online até agora aqui, mas ele ainda não entrou para ele dar uma palavra. Não teve como entrar. Então, amados, não teve como ele entrar aqui, mas ele está aqui, né? Está mandando um oi. Aparece aqui, pastor, em nome de Jesus. Ele está bem aqui do lado, ele está acompanhando,
né? Graça e paz, povo de Deus. Shalom, shalom, um abraço para vocês. A vida com Deus é um processo bem doloroso, mas o final desse processo é maravilhoso, ele é radiante. E a luz que há no povo de Deus é o suficiente para desencadear muitas coisas na vida das pessoas e trazer aí uma grande mudança para aqueles que precisam mudar. Amém? Quando a pastora estava falando aqui a respeito de pessoas com a vida destruída, pessoas com a vida amargurada, isso, aquilo, outro, não que todas as pessoas estejam assim, porque nós sabemos que as pessoas estão bem, mas existem algumas outras que ainda não foram alcançadas, que a palavra ainda não chegou até elas. E o desespero chegou primeiro e tem feito isso. E é sobre essas pessoas que a gente tem tanto batido, tem tentado levar uma palavra de levante, uma palavra de reconstrução. Tá bom? Fica uma palavra para vocês. Deus abençoe a todos. Continua ouvindo a pastora, em nome de Jesus. Então, amados, é como o nosso pastor falou. Nós estamos sempre procurando levar uma palavra edificante. Eu vou entrar em contato com o apóstolo aqui. Mas o que eu tenho para falar para você? Que a palavra de Deus, ela sempre vai nos conflitar. Nós sempre vamos entrar em conflito. Por mais mansa que a palavra seja, se nós tivermos algo para ser sarados dentro do nosso coração, vai entrar em conflito conosco a palavra. Então nós precisamos deixar Deus curar. Quando eu falo nós, é porque todos nós precisamos de cura, todos nós precisamos de libertação, todos os dias, amados. Todos nós precisamos. E nesse momento eu quero orar por você. Eu não gosto muito de me prolongar, né? Porque a palavra de Deus, ela já faz muito efeito, muita eficácia. Ela não precisa de um tempo longo para se cumprir o que tem que ser feito, não. Ela age instantaneamente. Hoje nós aprendemos que sem renúncia, que sem fé, não há um comprometimento de Deus para conosco. Você vê que Deus, ele se comprometeu com Raabe porque ela se comprometeu primeiro com ele. Primeiro nós temos que nos lançar, nos doar, nos entregar a Deus para recebermos do Senhor. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e querido Pai, neste momento nós entramos em oração, meu Deus, por cada pessoa que está aqui conosco participando, por cada uma que ainda vai ver esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, que o Senhor venha abençoar a sua família, que o Senhor venha abençoar os seus projetos. Meu Deus, em nome de Jesus, há pessoas que estão enfermas, que estão nos vendo. Senhor, alcance essa pessoa que está enferma. Senhor, alcance essa pessoa, Senhor, que está desesperada. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa ouça, meu Deus, numa palavra que venha edificá-la. Talvez não seja esse vídeo que ela vai ver, mas outros, tantos homens, tantas mulheres de Deus têm pregado, tem tantas palavras maravilhosas. Se ela for abrir aí os vídeos, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que neste momento está sentindo dor, eu libero cura sobre a sua vida agora. Seja curada em nome de Jesus. Você que estava angustiado, que essa angústia saia do teu coração. Você que estava triste, que essa tristeza vá embora da sua vida. Você que estava pensando em desistir dos caminhos do Senhor, que esse espírito de desistência suma em nome de Jesus. Você que estava fraco, seja fortificado, seja revigorado pela palavra do Senhor, pela presença de Deus, seja fortalecido. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família da nossa cidade de Altamira.
Senhor, cada família do nosso estado do Pará. Senhor, cada família do nosso Brasil. Senhor, sara o nosso estado. Meu Deus, Senhor, sara a terra está precisando ser sarada. Meu Deus, em nome de Jesus, faz a tua obra, meu Deus, na vida daquele que se deixar ser envolvido, Deus, pela tua palavra. Meu Deus, e aqui eu entrego a vida dos teus filhos nas tuas mãos. E desde já eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um. Senhor, pela vida de cada pessoa que foi restaurada e transformada pelo teu poder. Pela vida de cada uma que o Senhor está alcançando, que vai ser restaurada pelo teu poder, que vai ser transformada pelo teu poder. Ah, Espírito Santo de Deus, faz a tua obra na vida dessas pessoas, Senhor. E aqui eu nos entrego em nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero falar para os pais, né? Para as avós, para as tias, para as mães, que amanhã nós teremos conteúdo no nosso canal do YouTube para as crianças, né? É Turminha Nova Vida, o nome do nosso canal. Todo sábado e todo domingo vai ter conteúdo lá para os seus filhos, né? Na palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho dele não se desviará, né? É Turminha Nova Vida, é lá no YouTube. Assine o canal, nós vamos estar colocando lá vídeos edificantes para os seus filhos, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco.